Muito bem. Daremos início, então, à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara, da primeira sessão de julgamento do CARF, período da tarde do dia 17 de setembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Caveirano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Kanzanin, Nelson Kish, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. A gente vai dar início aos trabalhos com o julgamento do item 114, conselheiro Eduardo, recorrente Iassuda Marítima Saúde Seguros S.A. Posso começar? Já abriram? Pode começar, conselheiro. Perdecomp também, pouco parecido com os últimos. Direto no voto ali, eu já faço uma síntese. Foi pagamento indevido ao maior de imposto de renda retido na fonte em agosto de 2006. Conforme despacho decisório, a DRF de origem não homologou a compensação, alegando que a totalidade dos valores constantes da DARF discriminada na DECOMP já estaria alocado a pagamento de débitos da contribuinte, não restando crédito algum disponível. Conforme trouxe a recorrente em sua impugnação, o não reconhecimento do crédito pleiteado se deve a um erro no preenchimento da DCTF do período, que acabou indicando como devido o exato valor que foi recolhido em DARF, R$ 97.831,91. Contudo, alega que tanto o recolhimento da DARF quanto a informação do débito na respectiva DCTF foram equivocados. Segundo traz a recorrente, no período em questão, o valor correto a ser recolhido seria de R$ 17.500,31. O TRJ de Piso Acordo considerou que a DCTF retificadora, por ter sido apresentada apenas após o despacho decisório, por si só não ter o condão de constituir prova suficiente. Igualmente, consigna que a recorrente não trouxe qualquer outro elemento de prova e ainda explica quais seriam os meios adequados conforme transcrevo. Então, a DRJ diligentemente faz a indicação de que a contribuinte precisaria trazer livro diário, livro razão e etc. Seu recurso, a interessada defende que apenas a retificação da DCTF, mesmo sem espontaneidade, deveria ser o suficiente para a comprovação do seu direito. Ainda alega que seria dever do fisco investigar a realização investigar e realizar a persecução dessas provas, vez que ele já seria detentor de todas as informações fiscais da recorrente, e mesmo entendendo não ser necessário, apresenta a DIRF do período folhastais. Vejamos, ao oposto do que argue a recorrente, acertado é o entendimento da DRJ ao dispor que a retificadora da DCTF perde o condão de comprovar a situação jurídica sem o auxílio de outros elementos de prova. Assim, não está se desconsiderando as informações trazidas pela retificadora da DCTF, mas sim salientando a necessidade de se comprovar por meio de contabilidade e outros documentos idôneos os fatos que conduziram ao erro apontado e à correção da nova forma. A busca da verdade material jamais pode servir como desculpa para obrigar o fisco a promover a produção probatória que se obriga a recorrente. Ressalto que, diferente do que entendeu em sua razão, o despacho decisório foi realizado com base nas informações por ela prestadas. Se estas, porventura, estavam equivocadas e induziram a autoridade fiscal a erro, a responsabilidade por esse equívoco é da própria contribuinte, que prestou as informações. Assim, não há qualquer óbice ao aproveitamento dos créditos oriundos do pagamento a maior pelo erro nas declarações. Contudo, é indispensável que a recorrente comprove cabalmente essas circunstâncias. Neste quesito, a recorrente apresentou às florestais, em anexo ao recurso, listagem de todas as suas retenções de RRF por cliente, cópia simples do balanço patrimonial do ano calendário 2004 e demonstrativo do resultado de exercício do mesmo período. Quanto à DIRF apresentada, observo que o valor constante nela é diverso do que foi alegado nestes... eu não sei se esse parágrafo não está errado. Enfim, quanto à DIRF apresentada, observo que o valor constante nela é diverso do que foi alegado nestes autos como o correto para o débito, sendo de R$ 17.474,55. Então, assim, mesmo na DIRF trazida pela recorrente, não é o valor que deveria estar, que ela mesma alega desde o início do processo, que seria o valor devido e origem do crédito. E ela faz apenas ela não
não explica essa divergência de valores, ela simplesmente apresenta e fala assim, olha, pode ver que o valor devido foi esse na DIRF, que é muito inferior ao efetivamente recolhido. E não explica o porquê. Então, havendo essa divergência, eu não consigo tomar essa DIRF como verdadeira, eu não consigo só com base nessa DIRF ter segurança de que a retificação da DCTF para o novo valor apontado é o valor correto. Então, por isso, por falta de prova, eu estou negando o provimento. Só no parágrafo anterior, presidente, eu estou até abrindo o processo aqui, mas que eu apresentei cópia do balanço cerimonial, eu estou achando que esse parágrafo foi um resquício de algum modelo que eu usei. Esse parágrafo, a favor, desconsiderarem, tudo bem? Até porque está falando que é o balanço patrimonial de 2004, nós estamos falando aqui de um débito, acho que de 2006. Então, por favor, desconsiderem esse parágrafo. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel queria falar? Deixa eu ver um ponto aqui, presidente. O do mês do débito, qual é mesmo, relator? 17 mil. Agosto de 2006? Agosto de 2006. Agosto de 2006. Ele alega que seria devido a 531 centavos. 17.500. Da DIF está 17.450 pro mês. Exatamente. E no recurso ele só fala assim, olha, está aqui na DIF dizendo que o valor é bem menor. Acompanha, presidente. Ok. Doutor Carlos André. Seu microfone, doutor Carlos André, não estou ouvindo. Ok. Doutor Luciano. Relator. Acompanho, presidente. Acompanho o voto do relator, presidente. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Nelson. Eu voto com o relator. Doutor Nelson, seu voto. Ok. Doutora Letícia. Eu falei já, mas eu voto com o relator. Com o relator, presidente. Ok, ouvi. Obrigado. Doutora Letícia também vota com o relator. Então, temos por unanimidade de votos negar Acho que o senhor está presidente. No item 114. O sistema está passando por alguma instabilidade e vocês estão... Oi? O que foi, Eduardo? Eu acho que o senhor está recebendo o áudio com atraso. Acho que o senhor está com delay, presidente. Perguntando, eu ouço os conselheiros respondendo, e aí passa alguns segundos, eu ouço você perguntando como se não tivesse ouvido. Aham. Ok, vamos ver se daqui a pouco ele se ajusta. Item 115, conselheira Luciana. Tele Nordeste Celular Participações S.A.
Com a palavra, a conselheira Luciana. Boa tarde, presidente. Estava abrindo o arquivo aqui. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Acórdão da RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente e não reconheceu direito ao crédito pleiteado. Versa sobre declaração de compensação, através da qual a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública decorrente de saldo negativo de imposto de renda da pessoa jurídica apurado no final do ano calendário de 2001, no valor total de R$ 547.128,67. O despacho decisório homologou parcialmente o crédito pretendido até o limite do montante de R$ 397.179,06, relativo ao saldo negativo de imposto de renda da pessoa jurídica apurado ao final do ano calendário de 2001. Na manifestação de inconformidade, alegou prejuízo fiscal no encerramento, declarou possuir saldo negativo de jurídica do ano calendário de 2001, no montante de R$ 547.128,67. Desta feita, o objetivo da compensação com o valor que seria devido ao título de imposto de renda da pessoa jurídica social no período de 2003, desejou utilizar o saldo negativo de compensação de tais valores. Então, aqui no caso, que a matéria objeto de recurso é o valor do crédito não reconhecido, a princípio pelo despacho decisório, não reconhecido de R$ 149.949,61, composto de retenções de imposto de renda-fonte e retenções de imposto de renda-fonte sobre receitas de JSCP, sendo o débito saldo devedor de contribuição social não homologado, R$ 209.659,59. Destacou-se que a indecisão de suas próprias informações prestadas e não fornecidas pelo recorrente em STF permitiu a conclusão de que os débitos de imposto de renda-fonte incidentes sobre juros pagos ou creditados de remuneração sobre capital próprio foram compensados com crédito da mesma natureza no ano de 2001. Apontou que não consta pagamento nem juntado de comprovante de recolhimento de despesas de juros sobre capital próprio informado na DIPJ 2002, tendo sido informadas despesas a este título, se não houve pagamento ou compensação, não restando a autoridade administrativa realizar a intimação quanto aos documentos dos autos serem suficientes. No mérito, explanou que a compensação de tributos da mesma espécie no calendário de 2001 poderia ser feita pelo próprio interessado sem requerimento à Receita Federal e que o simples fato da recorrente ter informado a NSTF de contas ou compensação de débitos a título de IRPJ e contribuição social sobre os relativos a dezembro de 2003 não confere prova de certeza e liquidez do crédito, sendo que este não se comprovou a diferença, já que o valor teria sido utilizado para compensar débitos de imposto de renda-fonte sobre JSCP do ano calendário de 2001. Isso porque não são as DIPJ em condão probatório, e sim as DIRFs não confirmadas no sistema da Receita Federal. No caso, nem as retenções de imposto de renda-fonte e nem os recolhimentos foram comprovados, afastando a certeza e liquidez dos créditos pleiteados. Não obstante, foi rechaçada a homologação tácita do saldo negativo declarado, primeiro porque não se confunde o saldo negativo do imposto de renda da pessoa jurídica com o imposto de renda devido, sendo que o suposto pagamento antecipado não se comprovou. Assim, teria sido o imposto de renda-fonte retido em razão de receitas auferidas e não imposto de renda da pessoa jurídica. Não havendo pagamento antecipado, acabou-se falar em homologação tácita. Ainda a demandada não alega que não se trata de lançamento de ofício, mas sim suposto saldo negativo de imposto de renda da pessoa jurídica que pretende o interessado compensar com débito de contribuição social confessado no DECOMP, sendo instrumento suficiente a exigi-la. Quanto à multa aplicada, o acórdão de referência entendeu ser aplicável por se tratar justamente de multa de mora, oriunda de inadimplemento latente nos autos, sendo atribuída ao sucessor a responsabilidade pelos pagamentos dos tributos da sucedida nos termos do Código Civil e do CTN, sendo que a isenção da multa para a sucessora seria ilegal. Insatisfeita, interpôs o recurso voluntário,
alegando em síntese os argumentos já aduzidos na impugnação, reiterando a nulidade do despacho decisório, que no mérito reconhece o direito creditório compensado pelo devido de contribuição social sobre o lucro e imposto de renda de pessoa jurídica, em alternância à extinção do devido pela prescrição ou decadência, ou que ao menos se cancelem as penalidades. Aqui todos os argumentos, como vocês vão ver, exploram no voto, todos os argumentos levantados pela contribuinte em sede de impugnação foram afastados pelo acórdão da RJ, que confirmou a inexistência de nulidade pela presença de fundamentação suficiente no despacho decisório. Em relação à questão do aproveitamento aqui, do imposto de renda fonte, com relação à questão dos créditos que foram homologados parcialmente, também constaram-se todas as planilhas detalhadas, apontando quais os créditos que foram considerados e os não considerados, justamente em razão da ausência de prova quanto à sua veracidade e legitimidade, por isso, restou o saldo remanescente não homologado e, portanto, em decorrência o débito, que a contribuinte pretendeu compensar, restou consignado em aberto. No recurso voluntário, ela reproduz todos os argumentos que já haviam sido aduzidos na impugnação e afastados pela DRJ, razão pela qual aqui eu adoto, as mesmas decisões, as mesmas razões de decidir da DRJ, que eu relatei de forma resumida, mas que no corpo do voto, eu transcrevo e adoto pelos seus acertados fundamentos, de acordo até com o artigo 57 do Regimento Interno, que nos permite a adoção das razões de decidir da decisão recorrida, justamente, ante a presença dos mesmos elementos no recurso voluntário que já haviam sido afastados no momento da apreciação da impugnação. Por esses motivos, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Está aberta a discussão. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Daniel. Eu tenho um ponto aqui, presidente, que parte também da própria alegação do contribuinte desde manifestação de conformidade. O despacho decisório, esse valor de 1.200.000 seria devido de JCP, ele não está confessado em lugar nenhum, Ele só está apresentado na DIPJ. Isso. Aí ele não está compensado, aí a delegacia de origem entendeu que ele teria usado não está confessado na DCTF, e aí ele entendeu que ele teria feito essa compensação. Aqui também não está confirmado em lugar nenhum. E aí sobrou aquele valor. A minha dúvida aí até para os colegas é isso. Se sem essa confissão de débito e sem essa declaração, esse documento dessa compensação, porque isso, de certa forma, seria fácil também da Receita trazer, a gente poderia chegar a essa conclusão, que desses 1.500.000 retidos que tem prova, 1.200.000 foram gastos para compensar esse JCP, que só está em DPJ, não está confessado em lugar nenhum. Doutor Camerano? Senhor presidente, segundo eu entendi aqui, o voto da DRJ, conselheiro também, nós temos a falta da comprovação das retenções, que originou a compensação homologada, e a questão do JCP, na realidade, ele tem despesa de JCP. Só que ele não recolheu o imposto na fonte quando ele pagou o JCP. E ele quer compensar o IR-fonte de que ele recebeu. Não é isso, doutor? Me parece que foi isso aí, entendeu? Confirmaram 1.500.000 quase de retenção. Só que aí, como não tem débito de imposto de renda confessado na DCTF, aí a DRF foi olhar da IPJ e pelo valor que ele recebeu de JCP,
fez o cálculo e chegou ao valor de 1.200.000. E aí, como não está confessado, não está essa compensação, ela presumiu que ele usou esses 1.200.000 desses 1.500.000 que foram retidos, entendeu? Ele não minha pode dúvida é essa, compensar. poderia ter feito isso sem estar confessado em lugar nenhum, esse débito de JCP, né? Porque hoje a gente tem um débito de JCP não confessado, está em DIPJ, mas não tem o efeito de confissão de dívida, e por outro lado você tem as retenções na fonte. Mas ele não recolheu o IR-fonte do JCP. Mas ele não confessou em lugar nenhum. Ele tem uma despesa de JCP na contabilidade. Mas é por isso que a DRJ não aceitou. Ele tem despesa de JCP. Ou ele provisionou ou pagou na DIPJ. Ele tem a escrituração, acompanha a DIPJ e ele pagou ou provisionou despesas de juros sobre capital próprio. Agora ele quer compensar com um imposto que ele não recolheu. Esse é o que eu entendi. Mais alguma consideração? Podemos passar a votação? Eu voto então, doutor Camerano. Eu acompanho o voto da relatora, presidente. Ok. Doutor Daniel. Eu vou acompanhar, presidente. Doutor Carlos André. Com a relatora. Ok. Doutor Nelson. Acompanho o voto da relatora. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Com a relatora, presidente. Também acompanha a relatora, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Passemos então ao item 120. Doutor Daniel, embargante, Fazenda Nacional e Enel Brasil. Que eu estou abrindo o arquivo aqui, presidente. Um segundo. Ok. Bom, presidente, esse é o embargo da Fazenda, tá, contra um acórdão da gente, basicamente quanto ao não conhecimento do recurso de ofício. Tá? No julgamento, eu entendi que o valor desonerado ele não superava a alçada, tá? E eu estava equivocado, como eu vou passar mais na frente. Ressalto aqui que a matéria é bem tranquila, porque a desoneração decorreu daquela inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo de PIS e da COFINS. Então, a DRJ desonerou essa parcela por conta daquela inconstitucionalidade, aplicando o recurso extraordinário com repercussão geral, né, do STF, que aí já tem jurisprudência nesse sentido. Tá? Então, assim, a gente pode, eu acho que como é simples, a gente pode ir aí para o voto direto, tá? E eu já começo confirmando que assiste razão embargante.
Ao retratar a tela do extrato de débito exonerado, citei o seguinte trecho. Tá? Se vocês podem ver essa tela, eu me confundi aqui na parte final. Eu entendi que nessa parte extinto, decisão e recurso de ofício, 447 mil seria o totalizador de tudo que tinha sido desonerado, né? Porque era um extrato completo e você chegava lá no final, eu fui lá para saldo o que foi desonerado, mas não, aquilo dali era só daquele mês ali de dezembro. E aí, estando todos os meses, de fato, a desoneração foi muito maior do que o teto de alçada do recurso de ofício, então o recurso de ofício deveria ter sido conhecido. Tá? Parou aí o material, este relator entendeu a linha intitulada extinto, decisão recurso de ofício, trata-se do resultado total consolidado das exonerações detalhadas mês a mês no referido extrato. Entretanto, como muito bem observado pelo embargante, o valor refere-se apenas à parcela exonerada na competência de 12 de 2005, não existindo um totalizador ao final do extrato. Por sua vez, avaliando cada parcela desonerada e superando-se o referido erro material, observa-se que o valor desonerado supera em muito a alçada para recurso de ofício. Desta forma, é necessário acolher os embargos e sanar o material, conhecendo do recurso de ofício e passando a sua análise. E aí, quanto ao recurso de ofício, eu estou negando, presidente, o recurso de ofício, porque a desoneração, ela decorre da inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo PIS/COFINS, é uma decisão que a gente respeitar, e a DRJ respeitou, e não tem o que se revisar nesse ponto. Então, faça tudo quanto exposto, acolha a declaração com efeitos infringentes para conhecer e negar provimento ao recurso de ofício. E é como voto, presidente. Sem efeitos infringentes. Doutor Camerano. Com efeito porque eu estou conhecendo. Certo? Eu estou alterando a Qual é o voto relator? Só que eu estou negando o provimento, mas eu entendi assim, que seria contingente. Conselheiro Camerano acompanha o voto do relator. Conselheiro Carlos André. Sim. Presidente, eu acompanho o relator, só peço para ele ajustar lá no cabeçalho do voto que embargante é a Fazenda Nacional. Ok. Doutora Luciana. Concordo com o relator, presidente. O Nelson. Eu voto com o relator. Ok. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Com o relator também, presidente. Muito bem, então temos por unanimidade de votos acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes para conhecer e negar provimento ao recurso de ofício. Gente, eu vou fazer Sem efeitos infringentes. Eu acho que é com porque efeito. não houve né? mudança do... Conheceu? Não houve mudança, porque eu não conheci lá, que eu estou conhecendo, não estou fazendo. Teve mudança na materialidade. Mas o mérito mudou. Lógico. O mérito não houve alteração de nada. Mas veja só. O mérito do... Não, desculpe, peraí. Desculpe, mas não concordo, não. O mérito no outro foi não conhecer. O mérito mudou. Aqui não provei. Mudou. Eu mudo o mérito.
É que o mérito não agravou a exclusão de conhecimento. E isso funcionou. Mudou. Não, mas o que define os efeitos não é agravar ou não a situação. O que define é você mudar a materialidade da decisão. A decisão era não conhecer. O relator, ele mudou essa decisão para conhecer. Aí teve o julgamento que não teve antes. Esse foi desfavorável à Fazenda. Mas isso não muda o fato de que aqui houve mudança da decisão anterior. Perfeito. Gente, eu vou dar um refresh aqui no sistema, tá? Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Que eu tô com um delay muito grande aqui. Vamos ver se isso resolve. Só um instantinho, tá? E aí a gente já, em seguidinha, passa... Não precisa parar a gravação, não, tá? Passa... Deve ser passar para o item 123, do Dr. Nelson. O próximo? Vocês estão me vendo? Você falou do próximo Seguindo processo? na pauta que é esse. Sim. Vocês estão me vendo aí? O presidente deve estar no Japão, né? Ok. Eu consigo. Deixa eu mudar a rede aqui, peraí. Isso, para ver se melhora. Ok, vamos ver agora. Bom, passemos então ao julgamento do item 123, conselheiro Nelson, VGL Serviço Limitado. Sim, Slete. É o processo 13.609.001.784.2010.76. Processo de exclusão do Simples Nacional. É o recurso voluntário. É o recurso voluntário apresentado contra o acórdão da segunda turma da DRJ Belém, que julgou, que manteve o contribuinte excluído do Simples, manteve a exclusão. A exclusão do Simples se deu pela DRJ Divinópolis, em 8 de fevereiro de 2011, com efeito jurídico a partir de 1/3/2000. Então, ele feito 3 anos anteriores à exclusão. Contando esse prazo para frente, né? A partir de 1/3/2008, que é o mês subsequente à infração, né? E quais as infrações que foram imputadas para excluir o contribuinte do Simples? Prestação de serviços caracterizados como cessão de mão de obra. E prestação de serviços sem emissão de nota fiscal. São 2 fundamentos. Junto com a representação fiscal da fiscalização, né? É uma redundância, mas a representação fiscal foram juntados aos autos contrato de prestação de serviços, onde está caracterizada, segundo a fiscalização, essa cessão de mão de obra. Também foram juntados recibos, DOC eletrônicos, DOC, né? Recibos em que a contribuinte recebeu
pela prestação de serviços todos os meses do período desde a exclusão, desde o momento da infração até o ano em que foi feita a autuação, o contribuinte recebeu os valores da prestação de serviço, os comprovantes constam dos autos, mas ele não emitiu nota fiscal. Né? Não emitiu nota fiscal a partir do mês 9 de 2008. Né? Só tem notas fiscais de 6 meses, aí, dos primeiros 6 meses do contrato. Além disso, a fiscalização juntou aos autos contratos de funcionários que foram despedidos, mas consta dos contratos que quem assinou esses contratos de demissão de funcionários é um funcionário da empresa contratante e não da contratada, né? Então, esses são os documentos que constam dos autos. Na DRJ, a contribuinte só alegou matéria de direito, só entrou discutindo o que seria o que seria a cessão de mão de obra, né? Discutindo conceitos e alegando que, se na dúvida, deve-se observar o artigo 111, 112 do CTN, né? Na dúvida, deve-se interpretar de forma mais favorável ao acusado, né? A empresa acusada aqui. Alegou que o ato declaratório teria efeito retroativo, né? Mas ato declaratório não tem efeito retroativo. Ele declara uma situação constituída desde a época da infração, né? Então não tem efeito constitutivo. Nesta instância recursal também, ele repete os mesmos argumentos, as mesmas razões que já foram enfrentadas lá na DRJ. E também não traz provas. Mas no final do recurso ele só inova ele pede assim, protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, né? É um protesto genérico. Então esses são, assim, o relator, né? Então, no voto eu conheço o recurso, porque ele é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade. Conforme relatado, em 8 de 2 de 2011, o contribuinte foi excluído do Simples Nacional pelo ADE, com efeito jurídico a partir de 1 de 3 de 2008, porque a infração ocorreu em fevereiro daquele ano, né? E a Lei Complementar 123 diz que, nessa hipótese, constatada a infração na sua data de ocorrência, a exclusão é no mês subsequente, a partir. E, então, são os dois fundamentos da exclusão, prestação de serviços caracterizados cessão de mão de obra, a Lei Complementar número 123, 2006, artigo 17, inciso 12, e prestação de serviços sem a emissão de documentos fiscais, Lei Complementar número 123, de 2006, artigo 29, 11, combinado com o artigo 26, 1, ambos da lei também. Desde a primeira instância, o contribuinte contesta esses fundamentos de sua exclusão do Simples Nacional, argumentando que não houve a alegada prestação de serviços sem emissão de notas fiscais, que houve sim recebimentos de parcelas acerca de serviços que estavam sendo executados. Então, recebimento mediante recibos e contabilização desses recibos. Que a emissão da respectiva nota fiscal dá-se apenas
quando da entrega do serviço. Que no recebimento de parte do valor pactuado, contratado, não significa que o serviço tenha sido concluído, ou já em fase de que o serviço tenha sido concluído. Que não existe definição legal do que seja a cessão de mão de obra. Então, deve-se interpretar literalmente o inciso 12 do artigo 17 da Lei Complementar 123, conforme artigo 111, 112 do 70. Que sua quadra como cessão de obra, que nunca houve cessão de mão de obra, que o ADE não pode ter efeito retroativo. Mas todas as argumentações é apenas no plano argumentativo, né? Quer dizer, só retórica, né? A decisão ACO, a decisão de manteve a excluída do Simples Nacional. Os fundamentos da DRJ lá são de que realmente os fatos narrados na representação fiscal que alisou a emissão do ADE configuram de mão de obra. E as transferências DOC em excluída do Simples, pelo período de quase 2 anos, recibos mensais, revelam prestação de serviços sem emissão de notas fiscais. Que o ADE tem natureza de situação jurídica configurada a partir da ocorrência da infração à legislação do Simples, declara um fato que já foi constituído, uma situação jurídica constituída lá no passado, desde a data da infração. A lei manda excluir do Simples já no mês subsequente à infração ocorrida, né? Nesta instância recursal, a contribuinte reprime enfrentados pela decisão ACO, e a contribuinte também não junta documentos aos autos, assim como já ocorrera na primeira instância. Não trouxe documentos. Então, eu passo aqui a enfrentar esses pontos que o contribuinte suscitou. Primeiro, não cabe protesto genérico pela produção de provas no processo administrativo. Nós temos jurisprudência, depois eu vou até adicionar algumas aqui. É ônus do sujeito passivo trazer aos autos de plano as provas que possam sustentar suas alegações. No caso porque sempre a defesa do contribuinte ela é uma defesa direta, negando os fatos, ou é uma defesa indireta, apresentando fatos modificativos, extintivos e impeditivos, né? Então, sempre é o ônus contra a imputação do fisco. Para mudar aquela situação, o contribuinte tem que trazer uma prova, trazer as provas, né? No caso, o contribuinte não comprovou suas alegações de que não exerceu a atividade de cessão de mão de obra, para elidir aquelas provas que constam dos autos. E não deixou, e realmente, a alegação de que ele não teria deixado de emitir notas fiscais também não tem plausibilidade, não tem sustentação, é uma argumentação vazia, porque as provas que constam dos autos, há os recibos de que os DOC, as transferências para a sua conta bancária, em todo o período, antes da fiscalização, né? O instrumento de contrato particular de prestação de serviços
juntado aos autos pelo fisco, folhas 7 e 9, revela as características que configuram mão de obra, cessão de mão de obra. E, além do mais, a fiscalização juntou aqueles contratos de exoneração, de demissão de funcionários da empresa excluída do Simples, em que um funcionário da contratante da empresa que tomava os serviços que assinava esses contratos de demissão de funcionários. Por vezes, o senhor Jardel Vieira, empregado da empresa contratante, Fergobras Ferro Gusa do Brasil Limitada, figurou como preposto representante da empresa contratante VGL, Serviços Limitada, demonstrando nitidamente a subordinação jurídica existente conforme termos de rescisão de contrato de trabalho de empregados da contratada VGL Serviços Limitada. Além disso, tem nos autos os recibos de transferências, DOC, em conta corrente relativo aos períodos mensais de setembro de 2008 a março de 2010. Prestação de serviços, folhas 37 e 144. Revelam sobejamente que não houve emissão de notas fiscais nesse período. Ora, as notas fiscais vão ser emitidas conforme vai ser prestando o serviço mensalmente, etc. Né? E ele, nesse período de 2 anos, não emitiu nota fiscal. Se esses valores se referiam a um período anterior, ele também não comprovou isso, né? Que se já ofereceram essas entradas, essas receitas em períodos anteriores. Também não fez essa prova. Então, mas não é só isso. A contribuinte ainda entregou a declaração do Simples zerada, sem movimento quanto ao ano calendário, quanto ao período 1/1/2009 a 31/12/2009. Né? Então, toda essa gama de documentos, de provas, revela que realmente a situação que está descrita pela fiscalização nos autos, ela é pertinente, ela é plausível, e o contribuinte não produziu prova alguma para elidir, afastar essa imputação do fisco, né? Então, como falei, se essas entradas, esses DOCs, essas transferências, representavam notas fiscais emitidas em anos anteriores, deveria a empresa excluída comprovar que tal alegação mediante documentação relacionada. Porém, não juntou elementos de prova alguma na instância COI nem nessa instância. Né? Então, a gente entra em conjecturas, diz, se as receitas são dos anos anteriores, né? Mas nem assim ela não traz os documentos. O ADE, como dito, tem natureza declaratória, ou seja, declara a situação jurídica configurada desde a ocorrência da infração em fevereiro de 2008, quando da celebração do contrato de prestação de serviço. Logo, não há que se falar em efeito retroativo do ADE, pois não tem efeito constitutivo, mas sim declara a situação jurídica configurada a partir da ocorrência da infração. Os fatos estão narrados, descritos na representação fiscal que eu colaciono a seguir, né? Eu não vou ler, mas está aqui para os conselheiros terem ciência disso, né? Para formar convicção do seu voto. Ademais, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porque as matérias são as mesmas alegadas e provas na primeira instância ele não trouxe, e provas na segunda instância não trouxe, só ficou no âmbito da argumentação, da retórica, né? Então, eu transcrevo aqui, inclusive, a fundamentação do voto condutor, da decisão ACO, que, basicamente, retrata e reproduz o que eu já mencionei no meu voto.
Por tudo que foi exposto, então, concluindo, voto para rejeitar o protesto genérico de produção de provas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguém tem alguma consideração a fazer? Alguma dúvida a tirar? Podemos passar à votação? Doutor Camerano. Me parece que está tudo muito claro, né? Eu acompanho o voto do relator. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos André. Eu acompanho. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho também, presidente. Então, temos por unanimidade de votos rejeitar o protesto genérico de produção de provas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Passemos ao item 124, conselheiro Carlos André, Bapessas, Peças Eletrônicas Limitada. Presidente, aqui trata de ato declaratório de exclusão do Serviço Nacional, em razão da existência de débitos exigíveis. Né? Está aí no relatório a relação dos débitos extraídos do sistema. Né? A contribuinte, na sua manifestação, ela alegou que havia quitado a parte dos débitos, e 2 débitos teriam sido extintos por decadência. Né? Em relação à decadência, eu reproduzi as suas palavras. Na primeira instância, a DRJ julgou improcedente, e a razão adotada pelo julgador foi a permanência de débitos sem exigibilidade suspensa. Né? Eu colaciono aí trecho do voto condutor da decisão. Inconformado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário. Né? Na peça, reiterou a alegação de decadência e, nos seguintes termos, está aí transcrito. Muito bem. Presidente, aqui eu vou tentar ser sintético. Quanto à nulidade do ato declaratório reclamado pela contribuinte no recurso voluntário, eu entendo que não há aqui nenhuma nulidade. Né? Agora, em relação, perdão, aqui não é ato declaratório, nulidade da decisão de piso, perdão. Aqui na questão da decisão de piso, realmente a decisão de origem não se manifestou sobre a alegação de decadência. Né? Veja, ela simplesmente disse que os débitos permaneciam em aberto, exigíveis, e, portanto, daria aso à exclusão. Né? Então, nesse sentido, eu entendo que a decisão de piso incorreu em cerceamento do direito de defesa, uma vez que ela não atacou justamente a questão central posta pelo contribuinte. Né? Muito bem. Bom, mas eu estou propondo a superação dessa nulidade da decisão de piso, em razão da posição que foi adotada nesta turma, né, quando os atos declaratórios de exclusão do Simples, né, do Simples Nacional, sem a discriminação dos respectivos débitos causadores, né, da exclusão. Sem a discriminação desses débitos no ato declaratório, em anexo ao ato declaratório,
nós temos julgado esses atos declaratórios nulos por cerceamento do direito de defesa, né? Por dificultar, em especial para microempresas, o exercício do seu direito de defesa. Então, eu trago aqui, né, precedente dessa turma, inclusive com um trecho do acórdão que trata da matéria, né? Então, eu estou propondo que se supere a nulidade da decisão de piso para declarar a nulidade do ADE. Esse é o voto. Muito bem. Doutor Camerano. O único débito que está bem claro, ele pagou, né? Sim. Eu acompanho, presidente. O voto do relator. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Nelson. Voto do relator. Doutora Letícia. Acompanho, relator, presidente. Doutor Eduardo. Também acompanho o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos superar a nulidade da decisão de piso, a arguição de nulidade da decisão de piso, e dar provimento ao recurso voluntário no mérito para declarar a nulidade do ato declaratório executivo da RF Imperatriz número 136.007/2015. É isso, doutor Carlos André? É isso. Ok. Passamos então ao item 125, conselheiro Carlos André, recanto do Dedé, ou Dedê. Muito bem, presidente. Aqui também é uma declaratória de exclusão do Simples Nacional, foi feita a partir de 1º de janeiro de 2013, com a existência de débitos sem exigibilidade suspensa, né, conforme aí a consulta ao sistema. E resignado com a decisão, o contribuinte apresentou manifestação lançando as seguintes alegações. Preliminarmente, pedir a restituição, compensação de pagamentos relativos ao Simples Nacional, do período de junho, julho de 2009 e janeiro e fevereiro de 2010, teriam sido efetuados em duplicidade. Em relação aos débitos inscritos em dívida ativa, eles estariam quitados conforme DARF simples, juntados aos autos. A demonstração dos pagamentos foi feita por meio da seguinte planilha, aí a planilha juntada. Em primeira instância, a manifestação foi julgada improcedente. Temos aí a ementa. A razão para o indeferimento foi a falta de regularização do débito relativo à multa por atraso na DASEN de R$200, conforme se pode ver abaixo, o trecho da decisão, né? Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso insurgindo-se contra a informação de que descaberia o pedido de restituição ou compensação dirigido à autoridade julgadora e asseverou que o débito que motivou a decisão da autoridade julgadora à quota teria sido quitado em 26 de nove de 2013. Para dar suposta alegação, juntou o documento de arrecadação. Muito bem. Passando ao voto, né, preliminarmente é preciso apreciar a questão do pedido de restituição, compensação de pagamentos do Simples Nacional, feitos em duplicidade. Eu estou dizendo que isso extravasa, né, a nossa competência, que essa competência, esse pedido deve ser dirigido à Receita Federal, né, o pedido de repetição de pagamentos indevidos ou a maior. Né. Então, no mérito, conforme visto, a DRJ manteve a exclusão em razão do débito por descumprimento de dever instrumental valor de R$200. Né? De fato, o contribuinte na peça recursal corroborou de forma expressa a ocorrência de infração. Né? O ato declaratório foi emitido em 3 de nove de 2012, a ciência foi dada em 26 de nove. Entretanto, o pagamento ocorreu somente em 26 de nove, ou seja, muito depois, 26 de nove de 2013, né, um ano depois. Muito depois de escoado o prazo dos 30 dias. Né?
Todavia, esta turma firmou a convicção de que os atos declaratórios de exclusão do Simples, que tenham como motivação a existência de débitos exigíveis, devem trazer a relação dos ditos débitos de forma clara, sob pena de cerceamento do direito de defesa, né? Então, aqui também eu estou adotando a mesma decisão do processo anterior e declarando a nulidade do ato declaratório por não ter trazido os débitos que deram causa à exclusão. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Nelson. Voto com o relator. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho, presidente. Então, temos também, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do declaratório executivo DRF Rio de Janeiro, 560.128/2012. Doutor Camerano, item 126, artesanato de fogos Estrela. Sim, senhor. Quem já não brincou com os fogos Estrela? Estou abrindo aqui, presidente. Tá ok. Eu transcrevo aqui o relatório e voto da decisão de piso, proferido pela 5ª turma da DRJ Porto Alegre, em 21 de agosto de 2017. Então, foi um processo de contestação à exclusão do Simples Nacional, através do ADE de 2016, né, encaminhado via postal, através do qual o contribuinte alegou, então, que teria tentado parcelar os débitos motivadores da exclusão, mas que não teria obtido sucesso por uma falha no pedido pelo ECAC ou por falta de vagas para agendamento a fim de ser atendido fisicamente no CAC. Essa é a contestação dele ao ADE, que tinha excluído o Simples por débitos em aberto, né? Eu não voto. A DRJ, então, reitera que o contribuinte se insurge contra a sua exclusão do Simples Nacional, alegando que não teria tido sucesso para parcelar seus débitos. Ela transcreve aqui o artigo 17 da lei complementar, né, que fala que não pode permanecer no sistema se a empresa possui débito em aberto, né, sem exigibilidade suspensa. Fala aqui do artigo 31 também, que são a hipótese dos efeitos da exclusão, né? E aqui ela traz uma relação em consulta ao sistema de vedações e exclusões do Simples Nacional quanto às seguintes pendências após o prazo para a regularização. Então, após o prazo concedido lá na ADE, ainda constava essas seguintes pendências aqui, que são uma quantidade enorme de débitos aqui, né? Não há pedido de parcelamento para tais débitos, tendo sido encaminhados para cobrança junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, através do processo número tal. Assim como os débitos não foram regularizados no prazo previsto, incabível a reinclusão do interessado no Simples. Então, é julgar improcedente a manifestação. Do recurso voluntário. Alegou que faltaria motivação na decisão, né? Fala sobre a lei do processo administrativo fiscal, a lei 9784, né? Que o sócio da empresa teria falecido, que a situação da empresa se agravou muito devido a este fato novo,
vez que, apesar de tentativa de parcelamento, não obteve êxito, mas que a empresa tem interesse em parcelar as verbas devidas ao Simples Nacional. Então, basicamente, são essas alegações. O outro item é questão de direito, alega da Constituição Federal, né? Acerca de fatos novos, inconstitucionalidade e ilegalidade da exclusão do Simples Nacional por dívida tributária. Então, senhor presidente, em essência, são essas as alegações. Preenchido o requisito de admissibilidade do recurso dele com isso, né? Conforme relatoriado em seu recurso voluntário, a recorrente reconhece a existência de dezenas de débitos para com a Fazenda Nacional e afirma que tentou fazer a regularização dos mesmos por meio de parcelamento, mas não teria conseguido. Abre aspas, devido a uma pane no sítio e que, abre aspas, a empresa tem interesse em parcelar as verbas devidas ao Simples Nacional. Bem, não há provas de que teria havido qualquer problema nos sistemas oficiais pertinentes, assim como não há evidência nos autos de que a recorrente tenha tentado ou solicitado parcelamento dos débitos acusados no ADE, durante o prazo concedido pelo parágrafo 2º do artigo 31 da Lei Complementar 123 de 2006, e nem depois, como já alertaram a decisão recorrida. Este relator não desconhece que a empresa integrante desse sistema simplificado de pagamentos de tributos possa incorrer em dificuldades financeiras e isto ameaçar sua permanência no regime. Entretanto, a lei instituidora do Simples Nacional, contrariamente ao alegado pela recorrente, procurou amenizar esse tipo de problema, possibilitando às empresas que regularizassem sua situação, mesmo após a ciência de sua exclusão. Acatar o solicitado pela recorrente seria conceder um tratamento privilegiado, sem qualquer amparo legal e até mesmo desleal com as demais empresas desse sistema. Em situação idêntica, procura os órgãos oficiais competentes para, nos termos da Lei Complementar 123 de 2006, regularizar as pendências tributárias anunciadas pelo sistema. Com relação às alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade de exclusão da empresa do Simples Nacional por existência de dívida tributária, este colegiado não tem competência para se manifestar em alegações desta natureza. Assunto já simulado por este tribunal por meio da súmula CARF de número 2. Então, senhor presidente, o voto é para negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, eu voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Também, presidente, acompanho. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos ao item 127, conselheiro Nelson Albino Ferreira Júnior. Sim, presidente. Processo 13.894-720-322-2015-98. Opção Simples Nacional. Trata-se de recurso voluntário em face do acordo da 4ª turma da TRJ Brasília, manteve o indeferimento da opção pelo Simples. Quanto aos fatos, que em 24 de janeiro de 2015, o contribuinte solicitou opção pelo Simples Nacional. Solicitação eletrônica, né, no site. E de plano recebeu automaticamente, assim, eletronicamente, recebeu um relatório de que havia débito inscrito em dívida ativa da União, com exigibilidade não suspensa. Eu transcrevo aqui, eu colaciono os excertos aqui
da solicitação de opção, né, a data que ele solicitou, e do relatório de dependências, né, relatório de dependências. Que na sequência, em 12/3/2015, esse relatório de dependências, o que ele fala? Ele diz assim, ó, você entrou com o pedido de opção, solicitou o pedido de opção antes do último dia útil, no caso aqui foi dia 24 de janeiro. Mas se regularizar isso, automaticamente estará no Simples. Mas se não regularizar até o último dia útil, então deverá acessar o site do Simples, que a partir do dia 13 de fevereiro haverá uma resposta lá, né? E ele acessou essa resposta lá em março. E realmente foi indeferida a opção dele pelo Simples. Também colaciono essa parte aí do termo de indeferimento, né? Que ele recebeu lá em março. Então, o contribuinte designado pelo indeferimento da opção no Simples, em 12 de março de 2005, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Esse indeferimento de 12 de março, então ele apresentou a manifestação de inconformidade em 7/4/2015. E ele alega que teria pago esse imposto. Na verdade, era um débito que ele já havia quitado do período 8, período de apuração 8 de 2011. Só que quando ele entrou no sistema, ele recolheu com aquele DAS, documento de arrecadação do Simples. Daí pagou R$ 1.500, alguma coisa, mas só que nessa época já estava o débito inscrito em dívida ativa da União. E aí havia uma diferença de R$ 150 aí, né? E por essa diferença, então, a opção dele foi indeferida. Esse é o meu relatório. E na sequência eu passo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais pressupostos de admissibilidade. Então, conforme relatado, em 24 de janeiro de 2015, o contribuinte solicitou opção pelo Simples Nacional. Porém, imediata e automaticamente, recebeu informação eletrônica de que havia pendências junto à PFN, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e que deveriam ser solucionados o débito, a pendência, né? A fim de permitir a opção pelo Simples Nacional. Que se houvesse a solução dessa pendência até o último dia útil do mês de janeiro de 2015, a opção estaria automaticamente deferida. Caso contrário, o resultado da opção estaria disponível no portal do Simples Nacional, na internet, a partir de 13/2/2015. Que em 12/3/2015, né, um mês após aquela previsão inicial, tomou conhecimento do indeferimento da opção pelo Simples Nacional, pela existência de débito inscrito em dívida ativa da União. Na primeira instância, nas razões de defesa, contra o indeferimento da opção, a contribuinte, em síntese, argumentou que havia débito do Simples, ele tinha ciência disso, do PA 8/11/2011. O único débito que ele alega que ele sempre pagou em dia, mas que, por acaso, escapou um débito. Mas que na data que ele transferiu, que ele pediu a solicitação, esse débito já estava quitado. E se ele não quitou completamente esse débito, porque houve um lapso e ele foi induzido a erro pelo próprio sistema
lá do acesso do portal do Simples, que emitiu um DAS, em vez de bloquear a emissão do DAS, o débito já havia sido inscrito, então o DAS deveria bloquear a emissão, vamos dizer, o portal do Simples deveria bloquear a emissão desse documento de arrecadação e direcionar para procurar providência no sentido lá junto à PGFN, né? Mas não, o sistema permite que ele diz lá, está exibindo um débito, não está dizendo que está inscrito em dívida ativa, ele imprimiu e pagou, né? Então vamos ver a data agora. Que havia débito, sim, do PA 8/2011, único débito que gerou o DAS, documento de arrecadação do Simples, a partir do portal do Simples, e efetuou o recolhimento em 26/8/2014. Valor R$ 1.522,55, comprovante de pagamento, folhas 8/9. Que, embora pago o débito, na sequência foi excluído do Simples Nacional conforme a ADE de 10/9/2014. Você veja que, além dele ter sido excluído em 2014 por causa desse débito, ele ainda teve esse empecilho, essa situação difícil lá em 2015. Que embora pago esse débito, na sequência foi excluído do Simples do ADE 9, do ADE de 10/9/2014, que tinha consciência de que não havia débito, pois o único débito que havia fora pago, como já demonstrado, né? Ele foi excluído por um ADE de setembro, mas ele pagou o débito em agosto, né? Ele diz, olha, eu esperei sempre que fosse alocado esse pagamento ao débito e que esse ADE não teria razão de ser, né? Para excluir ele lá em 2014, no ano do calendário 2014, né? Para efeito de 2015. Que recebido o citado ADE, e após ter cadastrado senha em 28/10/2014, conseguiu acessar o sistema e, para sua surpresa, constatou que o débito inscrito na PGFN, com exigibilidade não suspensa, era o próprio débito do PA 8/2011, que pagara em 26/8/2014. Porém, em face da inscrição em dívida ativa da União, o valor já estava majorado. Acréscimos legais. Que qualquer débito inscrito em dívida ativa já parece que ele aumenta lá uns 10%, né? E aí, na folha 9 do meu voto, ele diz, olha, passou lá na PGFN, passou até esse débito aí, ó. Principal 1.045, multa de 209, juros de mora 286, encargos legal 159,9, valor total 1.695. Mas ele recolheu 1.522. Então tem uma diferencinha aí. Que apesar do recebimento do ADE, não tomou providência alguma, apenas aguardou que o sistema alocasse o citado pagamento. Que, entretanto, novamente foi surpreendido quando, em 24 de janeiro de 2015, além de ele ter sido excluído do Simples, quando ele fez a opção pelo Simples, novamente um empecilho. Foi surpreendido quando, em 24 de janeiro de 2015, solicitou opção pelo Simples Nacional, pois recebeu a informação de que o débito persistia em aberto relativo ao indigitado PA 8/2011, que quando imprimiu o DAS no portal do Simples Nacional e pagou, não tinha conhecimento que o débito estava inscrito em dívida ativa da União. Então, restou uma diferença de débito a pagar em torno de 150, dá um pouquinho mais, né? Que lamenta o ocorrido, que, na verdade, teria sido induzido a erro,
como o portal do Simples Nacional permitiu a emissão do DAS, do PA, do débito do PA, que estava inscrito em dívida ativa da União. Ele pergunta, como? Né? Que o contribuinte indignado com essa situação arrematou. É insano pensar que o pequeno estabelecimento do contribuinte, que gera 2 empregos, que lhe garante sua subsistência, possa ser ameaçado de extinção pela exclusão do regime, pois teve como causa uma falha do sistema do próprio portal do Simples Nacional, pois não terá condições de sobreviver no regime do lucro presumido, porque automaticamente ele saindo do Simples, ele entra num regime comum aos demais contribuintes em geral, né? E aí ele alega que ele iria cair lá no Simples, no lucro presumido, né? Não só pela maior incidência de tributos, né, que o regime seria mais oneroso, como pelas atuais complicações burocráticas que estará sujeito, por ser um estabelecimento pequeno, né? Que, por fim, alegando crueldade do indeferimento do termo de opção, pediu o deferimento da opção pelo Simples Nacional. A 4ª turma da DRJ Brasília manteve o indeferimento da opção pelo Simples Nacional. E aqui eu colaciono aqui a fundamentação desse voto, né, que simplesmente alega, olha, o débito está inscrito em dívida ativa ainda, e pelo total. Nesta instância recursal, nas razões do recurso, a contribuinte aduziu. Aí o contribuinte ele veio com provas de forma cabal e realmente destrinchou toda essa situação e percebe-se que toda a sua argumentação é verídica e o drama que ele viveu. Então, o contribuinte, em janeiro de 2006, ele fez a opção em 2015, o processo tramitava e ele, angustiado, o contribuinte de janeiro de 2016, ante a demora em ter resposta do seu pleito, com muito sacrifício, efetuou um parcelamento da competência 8 de 2011. Ele pagou uma vez e agora pagou de novo. Que é objeto deste processo. E aguarda o resultado do seu pleito nesses autos, para após solicitar uma restituição do mesmo. Ele vai pedir uma restituição. Eu acho que deve ter pedido, senão pode perder o prazo aí, né? Tais pagamentos são confirmados e relatório extraído do ECAC da Receita Federal a este recurso anexado, né? Requer o contribuinte também que, ao se verificar seu relatório de arrecadações selecionados, observe também a sua regularidade de todos os seus recolhimentos, o que demonstra ser um bom contribuinte. Isso ele fala, né? Mas realmente todas as provas dos autos comprovam que ele, todas essas colocações têm pertinência. À vista de tudo que se expôs, espera, então, o contribuinte seja acolhido este recurso para o fim de assim ser decidido, tornando a incluí-lo no Simples Nacional, demonstrando assim o espírito de justiça deste Conselho. Compulsão dos autos. Consta que realmente o contribuinte, em 25 de janeiro de 2006, efetuou o parcelamento do débito do Simples do PA 8 de 2011. Ele pagou o débito lá, o DAS, né? Só que o débito estava na PFN. Então, por uma diferença de 150, ele recolheu o integral, o valor integral, novamente. E eu transcrevo aqui a tela
constante dos autos, onde ele solicitou parcelamento na PGFN e pagou o parcelamento em 6 parcelas. Então, ele alega que ele vai ter que pedir restituição daquele primeiro pagamento de 1.522, porque ele pagou outra vez, né? E mostrando a boa-fé do contribuinte, ele continuou pagando no regime do Simples, 2015 ano inteiro e 2016 ano inteiro, até a época dos recursos. Né? Então, o sistema não trava, como foi discutido aí outro dia, né, na outra... O sistema não trava. Eu transcrevo essa planilha lá que ele pegou no ECAC, né, onde consta que em 2015, 2016, ele pagou religiosamente todo o Simples mensal aqui, inclusive o parcelamento. Então, ante todas as provas e os fatos, procede a resignação do contribuinte. Como restou demonstrado, a diferença de débito do Simples do PA 8/2011, que gerou o indeferimento de opção pelo Simples, decorreu de erro do portal do Simples. A gente percebe que se fosse um contribuinte de maior movimentação econômica, um contribuinte de maior atividade mais ampla, ele teria, quem sabe, procedido de uma forma diferente. Mas a pequena empresa, aquela micro, as pessoas se locomovem, transitam pelo sistema jurídico, pelo sistema contábil com muita dificuldade, né? E também, para contratar um advogado, também é um dispêndio. Ok. Mas eu não terminei ainda, presidente. Só concluindo. O contribuinte não pode ser penalizado em face disso. Ainda, o contribuinte pagou o mesmo débito 2 vezes, do PA 11/2011. E uma vez mediante o DAS e a outra mediante parcelamento junto à PFN. Por último, o contribuinte, conforme já demonstrado antes, efetuou o pagamento dos débitos no âmbito Simples nos anos calendários 2015 e 2016. Ele pagou como se estivesse no Simples. Sendo assim, deve-se deferir a opção do Simples Nacional com efeito a partir de 1/1/2015. O que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário. Ok. É o meu voto. Ok. Alguém quer fazer alguma consideração? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Cada coisa que aparece, né, doutor Nelson? Acompanha o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanha o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para deferir a opção pelo Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Gente, nós vamos encerrar por aqui a parte da manhã, da tarde do dia 17. Ainda nós estamos adiantando os processos da tarde, dia 17. Vamos encerrar por aqui, no item 127, e retornamos após o almoço às 14 horas. Tá ok? Apoio, por gentileza, pode parar a gravação?